Em mais um episódio de Sucesso à Base de Felicidade, vocês vão ter o prazer de conhecer Adiel. Adiel é um cara incrível que faz um trabalho maravilhoso e que vive o seu Ikigai. Calma, calma, vocês vão saber tudo sobre o que é Ikigai, o que ele faz, quem é esse cara. É meu vizinho, mora na ilha também e tem um trabalho fantástico. Eu tenho certeza que quem mora em Floripa vai procurar por ele. Depois de ouvir tudo isso, vai procurar por ele e ter uma aula com ele. De qualquer forma, fica aberto o convite para pessoas, empresas, mesmo que sejam de outras cidades, porque vale muito a pena. Não vou ficar falando muito não. Adiel, fala você, se apresenta pra gente. Olá, Janaína, tudo bem? Olá, pessoal. Meu nome é Adiel Teles, tenho 42 anos, sou pai, sou atleta, sou músico e gosto muito de inspirar e empreender. Eu nasci em Lages, fui criado em Joinville, desafiado em Floripa, porque Floripa foi como uma virada de chave na minha vida, nos meus 30 e poucos anos, e onde eu tive meus resultados, onde eles vieram à tona de fato. Eu sou um cara que eu gosto de filmes e livros que me instigam um pensamento mais crítico, onde existe não somente as duas partes de bem e do mal, mas sempre uma terceira via. Gosto de instigar um pensamento de uma ficção científica, de sempre tirando uma lição, algo que me tire da minha realidade e traga algo novo para meus pensamentos. No meu primeiro bloco de vida, até os 15 anos, eu chamo de programado, né, dentro das crenças cristãs, e eu seguia um ritmo hipnótico, assim, constante, né? Então, até então, meus pais me levavam para a igreja, eu tinha aquela crença e aprendi muita coisa, né? Com conhecimento ancestral bíblico também. Porém, ainda os moldes da época eram muito fechados, né? Não te davam uma liberdade de pensamento. Após os 20 anos, aconteceram algumas transições, né, para crenças espirituais e aos poucos foram substituindo a crença e o estilo de vida religioso. E sigo até hoje, evoluindo e expandindo nas crenças espirituais, né? Gosto muito de alguns cenários, né? De alguns tipos de religiões mais orientais, budismo, mas não me autodenomino a nenhuma delas, né? Sempre buscando a espiritualidade independente. E isso me garantiu uma liberdade de conexão com o divino através de outras ferramentas, como medicinas naturais, meditação, Mahamudra. Mahamudra é uma junção de treino físico, treino mental e treino espiritual, né? Meditação, conexão com a natureza. E, bom, esse foi uma das viradas de chave, né? Eu conhecer esse estilo de vida. Eu sou também apaixonado por música, tenho uma grande sensibilidade. Eu aprendi a tocar violão aos 8 anos, quando ganhei um violão de presente de Natal. E aprendi a tocar mais de 5 instrumentos a partir do violão. Na época não tínhamos YouTube, não tínhamos nenhum tutorial, apenas algumas revistinhas na banca e eu aprendi sozinho, autodidata, fui buscando conhecimento e hoje é uma paixão muito grande. Já trabalhei profissionalmente por quase 10 anos com a música, tocando em bandas, dando aula, e hoje eu sou músico de, de casa mesmo, de estúdio, né, digamos assim, porque não faço nada mais com bandas, outros projetos mais acelerados assim. Bom, a filosofia que eu gosto do Mahamudra, por exemplo, ela me traz uma emoção de treinar, uma expansão de consciência e principalmente a parte dos mentores que eu conheci e das pessoas que me inspiraram muito foi nesses treinos, né, e nesse caminho do meio que eles chamam, né, de criar uma conexão com a natureza, se envolver com pessoas que têm esse pensamento expandido, né? E essa foi a base dos meus últimos anos de consciência, de desenvolvimento da capacidade, né? Até de inspirar pessoas também dentro da prática esportiva. E aí, em algum momento, aqui em Floripa, eu decidi que eu ia fazer isso para valer mesmo. Já havia conhecido o Ikigai nesse percurso
E aí eu estava no momento trabalhando, liderando uma equipe dentro de uma multinacional, e eu decidi que eu gostaria de estar inspirando as pessoas dentro do meio esportivo através de uma ferramenta que é a canoagem havaiana. Então, dentro disso, eu me coloquei a buscar, pesquisar sobre isso, e hoje eu faço toda a parte de instrução, trabalho com empresas, trabalhos corporativos, aulas semanais, passeios diversos de pôr do sol, de ilhas e tudo mais, dentro da canoa havaiana, porque isso tem muito a relação com o meu Ikigai. Depois a gente vai falar um pouquinho mais do que é o Ikigai, o que é essa busca de propósito e felicidade. E o Ikigai, ele é, antes de mais nada, a razão de ser, né? Então, encontrar a sua razão de ser. E a minha razão de ser foi despertar esse desejo de evoluir, de ser mais vital nas pessoas. As pessoas têm esse desejo, mas não têm a força de despertar para a vida. Então, o meu Ikigai, o meu propósito é fazer com que elas despertem esse desejo através de ferramentas, né? Uma delas são as mentorias, outras delas são as instruções na canoa havaiana, outras são o próprio esporte. Eu sou ultramaratonista também, então pratico vários esportes e através dos esportes eu consigo cumprir com o meu propósito. Show demais, Gel. Muito legal, impressionante. A diferença que faz, né? O autoconhecimento, a prática de esporte, a meditação, né? O, o reconhecimento do seu propósito de vida, tudo isso faz uma diferença absurda no caminho, né? No caminhar na vida. E estava ouvindo você falar, e quando você falou de Mahamudra, eu não conheço, mas me parece que fez muita diferença, te ajudou muito nesse teu despertar. Tem como você falar um pouquinho mais sobre isso? Porque eu tenho certeza que pode abrir os olhos de outras pessoas também, sabe? Criar um interesse de buscar mais e, de repente, se fortalecer mais também. Essa prática que eu citei ali atrás sobre o Mahamudra é uma prática, na verdade é um termo, né, usado. O criador do Mahamudra chama César Purt. Por sorte ele mora aqui em Florianópolis. Eu tive vários momentos com ele, virou um grande amigo. A gente já fez algumas práticas juntos, eu já acompanhei ele em alguns desafios, né, de que ele estava treinando para alguma maratona, alguma ultra, e eu acompanhava ele no mar, né, fazendo a segurança de caiaque, ele nadando, enfim, algumas vezes de bike, ele já veio para canoa também. Então, o Mahamudra, ela é uma prática budista dos monges, né, que ele se refere, o nome em si, ele significa o grande gesto. Né? Qual que é o grande gesto da sabedoria, né? Da própria natureza, da mente e os fenômenos? O grande gesto é você estar preparado como ser humano, dividido, né, em três, né, espiritual, mental e físico. Né? Então você tratar dessas três áreas de uma forma única e fazer com que elas se tornem entrosadas, digamos assim, a grosso modo. Né? Fazer com que você esteja preparado mentalmente para enfrentar as agruras da vida, esteja preparado fisicamente para qualquer coisa, né? Ele usa o exemplo muito, né, de você estar em qualquer situação, furou um pneu de um carro, você está no interior à noite, você precisa caminhar 10, 15 quilômetros. Se você é um Mahamudra, um praticante, você vai correndo. Em uma hora você está na cidade, consegue ajuda. Né? Se você precisar fugir de alguma situação, se você precisar resistir a alguma situação, né? Então você se torna um ser, com esse grande gesto, você se torna um ser completo. Espiritualmente, né, ter essa consciência da tua vida, né, principalmente trazer a tua vida para a presença, né, essa atenção tua para a presença de vida. E quando você olha, passa simplesmente a olhar ao teu redor, isso já é uma meditação ativa. Né? Então, se você começa a observar, a prestar atenção, hoje mesmo eu tive, além das práticas que eu faço durante o dia, né, de meditação, de manhã, o ritual matinal, assim, bem construído para energizar o dia. Hoje, por exemplo, eu perdi meu celular. Aconteceu um episódio que eu deixei cair na água o celular
o que eu pensei na hora não foi quanto vai custar, não foi e agora o que eu vou fazer, eu simplesmente deixei passar aquele episódio, né? Resgatei o celular, mas já sem vida, e durante o dia, assim, aquilo me inundou de paz, porque de fato eu estava vendo outras coisas que eu não via com o celular ali o tempo todo. Então parece brincadeira, né? Porque obviamente eu vou ter que substituir o aparelho, mas aquilo inundou, assim, e o que vinha na minha mente era o seguinte: que recado esse episódio quer me dar? Eu preciso ver alguma coisa que eu não estava enxergando no meu dia a dia, né? Então parece que o mundo ficou em slow motion, assim, eu comecei a olhar as coisas mais devagar. O que eu era obrigado a fazer com o meu aparelho, eu não pude fazer, então fugiu do meu controle, então para que se preocupar? Né? Então isso o Mahamudra traz muito forte. Você se torna um ser forte, resistente, né? Presente, a tal forma que nada pode te incomodar. E algo muito curioso sobre o Mahamudra, que é aquilo que também não pode te incomodar, também ele fala sobre quando acontece algo muito bom, muito grandioso na tua vida, você também não tem aquele excesso de empolgação. Porque quando você fica com excesso de empolgação nas coisas, ou excesso de expectativa, aquilo se torna o teu líder, né? O teu Deus, o teu mentor. Então, se você perde aquilo depois, você tem um excesso de decepção. Então, quando acontece algo muito bom, você aceita, agradece, fala: "Ó, eu já esperava por isso, né? Então era algo que não tem muita novidade. A minha expectativa já era alcançar essa grandiosidade. Então, para os dois lados, eles trabalham de uma forma equilibrada, né? O caminho do meio, que os próprios orientais falam muito. Legal, Adiel. Tu sabe que eu também fui criada em uma religião oriental, japonesa, inclusive. Ela, através dela, eu também estudei muito sobre essa questão de caminho do meio, né? De a gente evitar os excessos, até a gente chamava nos ensinamentos de izunome, né? E você acha que a falta desse olhar, né, desse trabalho disciplinar da nossa mente, né, de disciplinar a nossa mente, as nossas reações, pode causar esse excesso de ansiedade e de depressão que a gente está vivendo hoje? Você acha que esse é o caminho para a gente conseguir sair um pouco dessa crise que a gente está vivendo? A própria medicina, né, seja ela a medicina atual ou a medicina mais antiga, ela fala sobre a quantidade de passado e de futuro que a gente tem no nosso dia. Né? Então ele tem uma porcentagem, eu não vou saber exato agora, mas é como se fosse 15% de passado, 10% de futuro e 75% de presente. Porque os dois grandes males, né, da sociedade hoje no dia a dia são o excesso de passado, que é a depressão, aquilo que eu fiz e me deixou descontente, e o excesso de futuro, que é a ansiedade, né? O que vem depois? O que eu vou fazer? Se já está difícil agora, como que eu posso melhorar ou como que eu posso me livrar do que vem depois? Né? E o passado é justamente ficar remoendo os erros ou aquilo que você acha que são erros. Né? Uma coisa que eu costumo falar, quando você subestima a capacidade do universo, a capacidade divina de te surpreender. Eu faço uma comparação muito rasa, mas eu acho que ela dá uma noção do que é isso. Quando uma criança, um bebê, ele acessa, né, ele reivindica a alimentação ou sono, ele está com frio, alguma coisa acontecendo com ele, o que ele faz? Ele só sabe chorar. Então ele vai chorar e alguém, né, geralmente os pais, vão agir para que aquilo seja, né, estancar aquela necessidade. Né? Ah, é fome, então eu vou lá dar um alimento para esse bebê, um mamar, alguma coisa assim. E o bebê ele não tem a mínima noção
de que tamanho que é essa resolução, quem é o pai dele, o que o pai dele faz profissionalmente, como que o pai dele ganha vida, como que a mãe dele cuida, o que ela faz na vida, quem é ela. Então, ele simplesmente emitiu um som e aquilo resolveu o problema dele. Mas, logicamente, no detalhe, ele não sabe o que é. Ele não tem noção, não tem capacidade, não tem uma atividade cognitiva que faça ele entender. E muito mais tarde ele vai começar a entender. E eu me refiro a isso quando eu falo de nós em relação ao universo, quando você olha para o futuro e fala assim, poxa, o que eu vou fazer no meu futuro? Né? Pô, é tão incerto, o mundo está tão difícil, as coisas estão, né, a tecnologia e tudo mais. E você subestima total a capacidade do universo, que é milhões de vezes, bilhões, trilhões de vezes mais inteligente que você. Então, quando você fala joga para o universo, faz o bem, essas coisas que o universo te devolve, você não tem que ficar procurando os comos. Como que o universo vai devolver? Como que eu vou ter dinheiro se eu não tenho uma faculdade? Como que eu vou ter dinheiro se eu não me formei nisso ou naquilo? Claro que parado você não vai ficar, mas se você encontrar o teu propósito e seguir ele fielmente, com bastante intenção, com bastante energia, com consistência, o universo há de trabalhar para isso de uma forma que você jamais vai entender. As coisas vão acontecer e você jamais vai entender e talvez nem precise entender. Eu acredito muito nessa questão da gente fazer a nossa parte, que o universo vai fazer a dele, né? Vamos dizer assim. Tipo, tem aquela frase assim, dá o passo que o universo coloca o chão embaixo, né? Então, isso faz todo sentido. E falando em dar o passo, em propósito, fala um pouco pra gente, conta um pouco pra gente como é que foi, como é que a canoagem entrou na tua vida, como é que você começou a entender realmente o teu propósito e a dar os seus passos para que isso acontecesse. Bom, o meu trabalho, primeiramente com a canoagem, ele veio. O meu trabalho todo ele centraliza no Ikigai. Se você pensar e fazer uma. Eu faço essas reflexões cada vez mais profundas, né, sobre de onde vem o que eu faço, por que eu faço. Né? Faz parte do meu trabalho refletir sobre isso e muito mais profundo faz parte do meu ser. Né? Saber a que vim, né? Por que eu estou aqui fazendo isso. Então, quanto mais você reflete e pensa sobre isso e se aproxima e vai lapidando esse pensamento, mais você vai chegando próximo daquilo que você veio fazer. E mais prazer isso vai te dando. Então, brevemente, né, falando um pouquinho antes da canoa, eu trabalhei em diversos momentos em empresas maiores, né, desde 2000. Antes de 2000, eu fazia trabalhos experimentais, né, como a gente fala, 10, 15, com 15 anos, né, comecei a trabalhar desde vender picolé na rua, entregar panfleto, fazer todos esses trabalhos, trabalhar em construção, trabalhar em panificadora e aí por diante. E em determinado momento eu entrei numa companhia maior e sendo tímido, eu me descobri tendo vontade de falar com as pessoas e liderar pessoas. E aí comecei a estudar para isso, me formei numa área específica dessa companhia e aí assumi um cargo de liderança muito novo ainda, tinha 21, 22 anos, e foi um aprendizado muito hard, assim, porque as pessoas que trabalhavam lá eram muito mais velhas, né? Naquele tempo se tinha muito a ideia de que o mais velho tinha que assumir liderança, né? O mais novo tinha que ser o liderado e tal. Então aprendi nesse sentido, trabalhei por 7 anos e depois tomei a decisão de sair e fui empreender. Quando eu empreendi a primeira vez, sem ter conhecimento nenhum, foi uma experiência também muito, como que eu posso te dizer, muito forte, porque ao mesmo tempo que eu tive uma ascensão, eu tive uma queda muito grande. Né? Na época perdi várias coisas e aí comecei a trabalhar realmente a minha parte espiritual voltada ao Ikigai, sem saber ainda do Ikigai. Como que isso aconteceu? Ah, quando eu cheguei no fundo do poço, eu diria assim, né, de perdi carro pro banco, separei um relacionamento, entreguei tudo que eu tinha, fiquei devendo horrores, fui trabalhar como ajudante de marcenaria, né, e não tinha nenhum recurso para nada, e aí algo muito forte me bateu. Eu falei, pô, já que eu não tenho nada, e já que eu não tenho nenhum trabalho, né, que eu me sentisse na vontade de fazer, eu vou fazer o que eu gosto, que é ser músico profissional. E aí
a conclusão que eu chego hoje é o seguinte: eu precisei chegar no fundo do poço para olhar para o meu Ikigai, para o meu despertar, né? Que o meu Ikigai é despertar algo nas pessoas e a música, ela realmente desperta algo nas pessoas. Então, e eu tive muito sucesso ali, em 3, 4 meses eu já estava em uma banda, depois eu fui convidado para lecionar, dar aula numa escola de música, uma das mais conceituadas. E aí, paralelo a isso, comecei a trabalhar numa loja de instrumentos musicais. Então, esse ciclo, esse ecossistema se fechou. E aí eu cumpria, na verdade, toda a minha função dentro da música. E, bom, acelerando um pouco a história, depois disso eu fui para uma área comercial e comecei a liderar a equipe. E foi muito interessante que eu fui para essa área, eu fui para uma entrevista como vendedor na época. Eu pensei, vou, né, já estou acostumado a vender instrumentos na loja, eu vou nessa multinacional aqui, na época, uma multinacional francesa, de muita expressão. E quem me entrevistou foi uma francesa chamada Blandine Grasso, uma pessoa especial, uma pessoa que a primeira palavra que ela me disse, eu cheguei com o meu currículo, ela falou assim: eu não quero ver o teu currículo, eu quero saber de você, me conta sobre você. O que você tem de experiência de vida? Não quero saber da tua experiência de trabalho, eu quero saber da tua experiência de vida. Então aquilo me impactou muito. Eu contei a minha experiência, que eu havia montado uma empresa, quebrado uma empresa, trabalhado em vários ramos, né? E ela falou assim: olha, eu tenho duas vagas aqui, uma de vendedor e uma de gerente comercial. Qual delas você quer? E aí eu tomei o impacto, o segundo impacto, né? E eu vi que ela tinha enxergado em mim uma habilidade de liderança. Passando nessa empresa por quase 7 anos também, aí sim eu me descobri empreendendo novamente, né? Fazendo, encorajando as pessoas a praticar esportes aquáticos, a estar ligado a esportes aquáticos, vendendo os produtos. A gente montou um grupo, né, de caiaqueiros, de pessoas que queriam aprender, e nós, vendedores e gerentes da loja, íamos depois, em horário alternativo, até a beira do mar para colocar essas pessoas na água. Então a vontade que nós tínhamos não era só o vender, era realmente colocar as pessoas, que elas não desistissem do esporte, que elas não deixassem aquele equipamento guardado. E em algum momento esse sentimento expandiu a ponto de eu olhar para a minha trajetória e falar: eu não quero mais estar dentro da loja fazendo isso, eu quero fazer a mesma coisa, expandir isso para fora e estar lá na beira da água, colocando as pessoas e estando junto com elas. Então, e aí surgiu a canoa havaiana, eu já praticava na época, montei 3 bases de canoa havaiana junto com um clube chamado Canaloa, que é o maior clube, um dos maiores clubes do Brasil, né? Mais, digamos, um clube que começou praticamente a atividade no Brasil, o terceiro clube do país, e licenciado deles também com uma grande confiança da parte dos fundadores, eu comecei a trabalhar dentro da canoa e aí me vi cada vez mais realizado. Só que faltava essa parte ainda de fazer os trabalhos corporativos. E aí foi quando eu comecei a também oferecer os trabalhos corporativos. A empresa já fazia isso. Eu me habilitei para fazer dentro dos termos, né, com um conhecimento ancestral polinésio, né, que é muitíssimo profundo, tem 3.500 anos de história. Depois disso, eu fazendo esses trabalhos com muita vontade, que é o que eu faço hoje, né, e colocar as pessoas dentro da canoa, tirar todas as travas, falar bastante sobre o dia a dia delas, né, encaixar esses conhecimentos valiosíssimos, né, dentro da prática delas no dia a dia. Aí, neste momento agora, né, exatamente neste ano, eu comecei a trabalhar com mais força, trazer o conhecimento da canoa para dentro da empresa. E aí é o trabalho que eu estou fortalecendo agora, né, colocando junto com o Ikigai, que é a busca da felicidade e do propósito, da razão de ser, eu trago o conhecimento ancestral polinésio da canoa, que fala muito com o Ikigai também, né, que é esse trabalho em conjunto, em equipe, essa ajuda, esse encorajamento, essa essa vivência em comunidade, né? De fato, né? Que na Polinésia, quando eles estavam dentro de uma canoa, eles estavam dentro de uma ilha. A canoa é a ilha deles. É o lugar seguro, é o lugar protegido, é um lugar controlado, né? Então eles se testam, eles se fortalecem, eles se ajudam, se encorajam dentro da canoa. E é assim que a gente tem feito, e agora trazendo esse conhecimento para dentro da empresa, num nível, né, que as pessoas consigam entender e colocar no dia a dia delas também.